Bom, boa noite pessoal, para quem tá assistindo a apresentação aqui do nosso projeto do Hackathon da FIAP aqui. Basicamente a proposta era a gente poder desenvolver a arquitetura ali para um serviço médico, né? De consulta e agendamento. Então vou explicar rapidamente aqui como que ficou a nossa solução aqui para a estrutura, né? Então, é, por se tratar de documentos altamente confidenciais ali, né, que trata de dados sensíveis dos usuários, serão os pacientes, a gente optou por deixar tudo em uma VPC ali, totalmente isolada da internet, para manter maior controle e segurança, né, para não ter nenhum tipo de dado exposto. É, então vou começar o fluxo pelo, como seria o fluxo normal ali, né, do paciente ou do médico acessando o nosso sistema. Então, o front-end seria ali responsável por cadastrar ou autenticar o paciente no Cognito, né? A gente tem um user pool do Cognito configurado, separado em dois grupos, um de paciente e um de médico. Então, a gente provisionou esse Cognito com fluxo de registro e autenticação personalizado. Então, quando ele vai se autenticar ou se registrar, automaticamente, logo após ele realizar a ação clique ali, a gente separa ele em grupos, né? Se caso o cadastro foi feito via CRM lá do médico, a gente adiciona num grupo de médicos. Caso contrário, a gente adiciona num grupo de paciente. Então, com esse fluxo personalizado do Cognita, a gente facilita muita coisa na evolução da própria arquitetura, né? Então, possibilitando o envio de e-mail logo após o registro e tudo mais. Beleza, então o usuário ali se autenticou, pegou o token no nosso user pool ali e mandou a requisição para o nosso API Gateway. O nosso API Gateway está configurado com Authorizer, que valida o token se foi gerado corretamente pelo Cognito, né? Então, qualquer requisição que não tenha esse token, ele vai barrar automaticamente ali, ele não vai deixar entrar na nossa VPC. Então, beleza, o usuário gerou o token ali e mandou para a gente. A gente valida no Cognito novamente, sendo um token válido, que sendo um token válido que foi gerado realmente pelo nosso Cognito que a gente especificou, ele redireciona através do VPC Link para um load balancer dentro da nossa VPC. Então, esse load balancer ele será responsável por distribuir o tráfego entre as nossas instâncias do ECS. Aqui no desenho a gente representou duas instâncias por subnet, né? Então, seria duas instâncias do sistema principal de consulta e agendamento, e seria duas instâncias da API de prontuário também, que não consta no MVP, mas pensando assim numa arquitetura com evolução mais rápida e fácil, a gente já fez o desenho dela também. Então, pensando inclusive em disponibilidade ali do sistema, caso uma instância de erro ou chegue a falhar, não caia, né, o sistema. Então a gente vai deixar duas provisionadas. Pensando em disponibilidade também, a gente decidiu deixar em duas subnets diferentes, em zonas diferentes. Caso ocorra algum desastre natural ali, ou não sei, der algum problema no data center, ele vai estar provisionado em outra zona também. Então ele está altamente resiliente à falha ali e altamente disponível. A gente adicionou também essas instâncias dentro de um auto-scaling. Então, conforme as requisições forem aumentando ou diminuindo ali, ele orquestra automaticamente, né? Então, caso dê um pico muito alto de acessos ali, né? Teve uma campanha, algo do tipo, e aumente muito a requisição de usuários ali, de entrada. Então, passe de 20 mil para 50 mil, por exemplo, o auto-scaling vai identificar e vai provisionar mais instâncias para a gente. Caso contrário também, então se, por exemplo, tiver 5 instâncias provisionadas, o pico de requisições caiu. A gente não precisa ter tanta instância rodando para poder otimizar custos ali de execução na AWS. Ele também faz o processo inverso, né? Então ele desprovisiona o que não está sendo usado. E como a gente está com o load balance aqui no início do fluxo, então as requisições são distribuídas automaticamente de forma linear, então não afetaria nada. Beleza. Dentro
da subnet que a gente adicionou alguns securities groups para poder ter um maior controle de tráfego de entrada e saída, visando também a segurança, né? Apesar de estar numa VPC, quanto mais segurança, melhor nesse caso. Então, a gente optou por adicionar security groups tanto nas instâncias quanto nos bancos de dados. Aí, como banco de dados para API de agendamento, como a gente precisa de ter dado estruturado e tudo mais ali, a gente optou por um RDS, que ele é altamente escalável, gerenciado ali pela AWS, né, de fácil operação, fácil atualização, e ele possui facilidade em gerar cópias de apenas leituras, ou criar snapshots ali também, instâncias em standby, né. Então a gente gerou uma instância dele, onde tudo vai apontar para ele, porém a gente criou uma instância de leitura, que vai ficar em standby ali para caso a outra subnet for acionada, né? Deu problema em uma, a outra foi acionada, então vai ter algo pronto ali para estar sempre disponível, não cair, não dar oscilação nem nada do tipo. Beleza. Aí, fora da subnet, a gente tem alguns recursos que a gente vai precisar acessar, como por exemplo o DynamoDB. O Dynamo a gente vai utilizar para API de prontuário. Como são dados que não são estruturados, pode ser meio solto ali, né? O paciente vai fazer o seu prontuário de acordo com o que ele deseja ali, junto com o médico, vai ter tipos de documentos diferentes. Então, por ter essa flexibilidade, a gente utilizou usar o DynamoDB, né? Que é não relacional, é service, é altamente gerenciado pela AWS e muito escalável. Ele tem uma escalabilidade muito boa, então por isso que a gente decidiu usar ele. Como as nossas instâncias estão numa VPC, para a gente poder acessar o Dynamo, a gente vai precisar de um endpoint da VPC para o Dynamo. Então a gente faz comunicação direta aqui com ele, otimizando a chamada ali, né, diminuindo a latência e tudo mais. Da mesma forma que a gente criou um gateway endpoint VPC, só que para o S3. No caso do prontuário de ter documentos, fotos, arquivos ali em bytes, né, muito grandes, como são arquivos estáticos, a gente não vai salvar em um banco de dados em si. A gente vai usar um bucket S3 da própria AWS, porque ele é ótimo para essas coisas. Então ele é altamente seguro ali, altamente escalável, tem um controle de dados muito bom, então a gente optou por usar ele aqui na nossa arquitetura também. Sobre a API sobre um pouquinho de segurança na API de agendamento e consulta, como a gente vai ter acesso ao banco de dados, para não deixar nenhum tipo de código de credencial ali exposta no código, a gente decidiu armazenar no secret da AWS. Então, em tempo de execução ali, quando ela for consumir o banco, antes a gente vai bater no secret da AWS, vai pegar as credenciais, vai se autenticar e vai conseguir consumir o banco corretamente. Então, foi basicamente assim que a nossa arquitetura ficou aqui, que a gente pensamos em deixar. Fazendo um resumão aqui, vai ter os recursos principais ali dentro da VPC, né? Vai estar altamente seguro. A nossa única porta de entrada seria o API Gateway, onde vai ter autenticação e autorização pelo Cognito, que a gente utilizou. E serviços que estão fora da VPC, a gente tem uma porta direta ali utilizando o Gateway Endpoint. Então, foi basicamente assim que ficou para o nosso MVP. Então, a gente vai mostrar um pouquinho do nosso provisionamento, né? Da parte do CI/CD ali, das pipelines, como ficou. E só complementando rapidamente a explicação, a gente passou pela arquitetura da AWS ali, né, do provisionamento dos recursos e tudo mais. Só para detalhar um pouquinho de como vai funcionar a arquitetura dos microserviços, né? Então a gente optou por escolher a hexagonal mesmo, pelo fato dela isolar completamente o código de negócio ali da parte externa, né? Que seria front-end, um possível front-end ali, ou chamadas para APIs externas ou banco de dados. Então, por esse fato dela isolar, então proteger muito bem o código importante da aplicação, o core ali, a gente optou por utilizar essa arquitetura mesmo do hexagonal. Bom, vou estar demonstrando agora a nossa aplicação, fazendo deploy, mostrando o CI/CD.
A gente começa subindo o nosso bucket S3, é necessário para que todo o resto da infraestrutura suba também. Eu vou fazer uma pequena demonstração ali mostrando também o nosso proteção da main, né? Ou seja, a gente precisa ali de um PR para poder subir para main. A gente fez essa alteração também como questão de segurança e proteção da nossa aplicação. Eu mostro aí subindo também, né, como é que subiu o bucket. E em seguida a gente vai fazer o deploy também do nosso database. Agora mostro que subiu o RDS, né? A gente entra ali da AWS. Eu vou estar fazendo a demonstração que de fato subiu. E em seguida eu vou estar subindo a infra, tá? Dentro da infra a gente conta aí um plano de subida do SR, criação do ECS, outros detalhes como Security Group, CloudWatch, tudo que tem direito a gente faz nessa pipeline de infraestrutura. Vou fazer a demonstração que de fato subiu, mostrando ali dentro da AWS, né, que subiu o ECR, o ECS estava ali rodando, já subindo o nosso microserviço. E eu também vou fazer uma demonstração também que a gente também criou um CI/CD que roda o Terraform Destroy. Então a gente constrói com um, a gente tem um outro ali para fazer a destruição. A gente também tem um CI/CD que gera um PR para main, né? Ou seja, a gente fez configurou ali proteção para main, então ninguém pode subir direto na main. Para subir precisa de um PR. Esse PR é gerado automaticamente quando alguém sobe dentro da developer. Então a gente tem uma branch de developer, subiu na developer, esse CI/CD identifica, gera uma PR já para aprovação para subir para main. Completando aqui sobre um pouquinho da CI/CD Pipelines, depois de provisionar o essencial ali, né, que seria a VPC, as imagens do SS, as subnets e tudo mais, a gente sobe também a parte de autenticação, né, que seria o Cognito ali, o seu fluxo personalizado de autenticação e criação de usuários. Então, a gente tem um repositório de infra que foi criado pela gente, onde tem a CI/CD automática, né? Então, a branch main é protegida também, conforme os outros. A gente tem uma CI/CD automática, que gera o PR ali, onde precisa de uma aprovação. Quando ele sobe para mim, ele roda automaticamente a nossa esteira e faz o provisionamento dos recursos lá na AWS. Além do Cognito e suas lambdas, a gente sobe também o API Gateway configurado lá com VPC Link batendo no Load Balance que direciona lá para as instâncias, né? Então é basicamente a mesma coisa, está bem documentado o README aqui, onde a gente tá a branch main protegida e tem as actions do CI/CD que provisiona automaticamente lá quando a gente roda. E conforme os outros, a gente tem também tanto o deploy quanto de destruir, né? Para ser algo fácil ali de apagar ou de provisionar na AWS. Olá, eu me chamo Leandro e vou mostrar a vocês a API que foi desenvolvida para o Hackathon. Aqui eu tenho um endpoint, diversos endpoints apontando para um gateway autenticado, né? Então eu tenho um token aqui configurado já e uma requisição apontando para esse gateway, né? Eu vou criar aqui um doutor. Como eu parametrizei o nome, o CRM, um CRM que não existe ainda na base, né? A especialidade, o CEP
o endereço, né, com complemento, a nota e o preço, então aqui na resposta nós podemos conferir esse endereço formulado, né, com um complemento aqui embaixo, essas informações que eu falei, além da nota e do preço, e também a latitude e longitude desse endereço, né, que a API ela utiliza uma outra API, um outro serviço, né, adaptado ali para fazer a consulta e persistir já essa latitude e longitude. Nesse segundo endpoint, eu consigo fazer uma busca por especialidade, uma busca paginada, né? Então, se eu coloco parte aqui da especialidade, ele vai trazer aqui, né, alguns doutores que já existiam e esse que eu acabei de inserir. Nesse terceiro endpoint, eu posso fazer uma busca por latitude e longitude, né? Aqui eu tenho já uma latitude e longitude preparada, que é do endereço que eu me encontro agora. Quando eu executo a busca, traz ali alguns doutores, né? Por proximidade nesse caso. Aqui é uma busca muito parecida, porém ao invés de parametrizar latitude e longitude, eu insiro o endereço e a API faz a busca, né, da latitude e longitude para executar o cálculo. Pronto. Aqui é uma busca por nota, né? Aquele doutor que foi inserido, ele tem a nota 5. Então a busca por nota 5 deve trazer ele. Ó, nós temos Dr. Jonas Michael, Humberto Godoy, doutora Beatriz. É que aqui existe um limite na busca, deixa eu aumentar. Pronto, Jonas Michael, Humberto, doutora Beatriz, Jones M, Daniel Itamar, Marcelo Tomás. Aqui, eu já havia inserido mais de uma vez. Quer dizer, eu tenho dois doutores com CRMs diferentes, né? Porém com o mesmo nome, coincidentemente. Qual era o nome aqui? Marcelo Tomás, é esse mesmo. E doutora Monique e Dr. Michael Jones. Bom, funciona. Esse endpoint, eu já havia preparado ele para inserir uma agenda para o doutor que foi persistido, né, nessa variável, no dia 22/7 às 10 horas. Vamos executar. Pronto. Ele abriu uma agenda para essa data. Uma consulta que tem uma duração de 50 minutos. Status aberto e o status foi determinado pelo doutor. Aqui é a mesma inserção, porém eu vou inserir às 10h50. Pronto. Esse endpoint eu consigo fazer uma consulta pelo ID do doutor, ano e mês, ou seja, uma agenda mensal, né? Então aqui eu tenho como resposta essas duas agendas que foram abertas, né, pelo doutor. E agora é hora de criar os pacientes. Vou utilizar um gerador de CPF. Colocar um nome diferente. Maria Joana da Silva. Maria.Joana.Silva. Perfeito. Criei um paciente novo, ele tem um ID próprio e essas informações persistidas. Aqui eu vou criar mais um paciente com outro CPF que eu vou gerar.
e vai ser o João Tadeu de Souza. João Tadeu, Souza. E pronto, eu vou utilizar esse mesmo CPF para esse próximo endpoint, onde eu faço a busca por CPF. Pronto, João Tadeu de Souza. Agora eu vou pegar o e-mail dele. Vou fazer uma busca pelo e-mail. Pronto. Aqui é uma busca por ID, né, padrão. Né, é o ID da paciente 1, né, que é a Maria Joana. Então, perfeito. Se eu pegar aqui o ID do João Tadeu, pronto, João Tadeu, perfeito. Esse novo endpoint é para um paciente, para o paciente 1, né? Ele vai agendar o horário às 10 horas, com o ID da agenda das 10 horas, que já está aqui na memória. Né? E nesse próximo endpoint a mesma coisa, porém o paciente 2 para a agenda 2, que foi aberta. Se nós voltarmos aqui e fizermos a consulta da agenda do mês, teremos aqui, né, agendado, as duas agendas, né, foram executadas. E pronto, nesse próximo endpoint, o paciente, o doutor, aliás, o doutor ele confirma essa primeira agenda, ele vai aceitar essa primeira consulta que foi agendada. Então, voltando aqui, veremos que foi aceito, né, pelo doutor. E agora ele vai rejeitar o segundo agendamento. Aqui, rejeitado com a justificativa. Nesse último endpoint, supondo que o paciente 2 ele vai rejeitar a consulta, né? Aliás, o paciente 1 vai rejeitar a consulta porque ele precisa viajar. Aqui. E o paciente 2 também vai rejeitar a consulta porque ele vai precisar viajar. Pronto. É isso. A API com todos os endpoints requisitados, autenticada utilizando o API Gateway, e é isso.